सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्वयं गोपीजनों समायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Vaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bharaharaka Gaura Jadam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Alguém fez uma pergunta para ele. O senhor viu Deus pessoalmente? O senhor viu? Você viu o Senhor Supremo pessoalmente? Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu: o que isso muda para você? Se eu vi o Senhor, se eu não vi o Senhor, o que muda para você? Se eu disser que eu vi o Senhor Supremo, você pode imaginar que eu esteja mentindo. Você quer ver o Senhor? Então decida. Primeiro decida se você quer ver Deus. E eu prometo que eu posso lhe mostrar. Não me faça perguntas. Gaudiya Goshtipati Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: a interpretação lógica não pode ficar de pé diante da verdade absoluta. A verdade absoluta não pode ser manufaturada por alguém. Eu vou manufaturar, eu vou criar uma versão da verdade absoluta. Isso é impossível. A verdade absoluta está eternamente presente. Sempre presente. Se alguém está realmente interessado em vê-la, a pessoa pode receber essa visão, mas isso vai depender das suas emoções. Uma vontade de desafiar os sábios não é permitida neste caso. Nós somos almas tão caídas, nós somos sem coração, que nós gostaríamos de colocar culpa em Bhaktivinoda Thakur, achar defeitos em Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Nós somos Mayavadas, mais ou menos. Não se incomodem com isso que eu estou dizendo. Prabhupada costumava dizer: nós todos somos Mayavadas de uma maneira ou de outra. Nós estamos contaminados com esse desejo de imaginar que somos Deus. Eu sei que você se sente dolorido e você se sente triste por conta desta frase. Mas a verdade absoluta não pode ser digerida por todos. Nem todos podem digerir a verdade absoluta. Você vai falar a verdade absoluta, eu vou escutar. Pode falar. Não é assim que funciona. A verdade absoluta, você precisa ter poder para conseguir olhar para ela. Se você tem fraquezas, você não pode olhar para ela. Não é possível para você encarar a verdade absoluta. Nem todos podem fazer isso. Alguém pode desafiar: continue falando sobre a verdade absoluta. Eu vou ouvir e vou entender. Não funciona dessa maneira. Você precisa ter um background mínimo. Um background, uma base mínima. O melhor possível. E aí você vai poder, pela misericórdia dessa auto-manifesta, pela verdade auto-manifesta do Guru e do Senhor Supremo, eles todos são auto-manifestos, e aí você poderia enxergá-los. Mas se você os desafia, se você se aproxima deles com um humor de desafio, por tempo indeterminado você nunca vai receber as respostas. Você nunca vai entender essas respostas. Alguém reclamou para Prabhupada: você é muito difícil. Bhaktivinoda Thakur era mais fácil. Ele permitia que nós fizéssemos kirtana, isso e aquilo. Nós fizemos Lila Kirtana em Shantipur e você é muito rigoroso. E Prabhupada respondeu: agora Bhaktivinoda Thakur apenas se foi. No ano de 1914, ele acabou de ir embora. E você vem reclamar para mim dessa maneira. Bhaktivinoda Thakur apenas agora se foi e você vem reclamar contra mim.
E depois disso o que vai ocorrer eu não posso dizer. Bhaktivinoda Thakur, na verdade, nunca quis permitir esse tipo de Kirtana Sahajiya. Prabhupada respondeu. Essa é uma concepção equivocada. Não, a gente viu. Bhaktivinoda Thakur sentado e todo mundo cantando esse Lila Kirtana, esse passatempo de Kirtana. Não, você não viu. Você nunca viu Bhaktivinoda Thakur. Você nunca viu Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada respondeu. E Prabhupada assim estabeleceu a verdade absoluta, que essas pessoas não entenderam, portanto não viram Bhaktivinoda Thakur. Ele nunca deixou nenhum sahajiaísmo, nenhum fanatismo sahajia se manifestar. Você pode ler os seus escritos e isso fica bem claro. Mas mesmo assim as pessoas se lamentam, reclamam dele. Pescar um peixe, para pescar um peixe, o pescador coloca uma ótima isca. Ele coloca uma isca na vara de pescar. E o peixe vem, olha e fala, nossa, que maravilha. E ele vê a isca e engole. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur deixou que acontecessem Sahajiyas Kirtanas, um Lila Kirtana. Ele permitiu. Para caçar, para pescar os peixes, caso contrário as pessoas não viriam. Caso contrário as pessoas não viriam. Elas vêm e iam observar Bhaktivinoda Thakur fazendo Harinama. Se elas olhassem só para isso, elas não teriam ficado para ouvir o Harikatha. Então todos os gritos desse mundo material não podem alcançar os meus ouvidos, porque disse Bhaktivinoda Thakur, eu me perdi no mundo transcendental. Eles achavam que Bhaktivinoda Thakur estava sentado lá enquanto o Kirtana estava acontecendo, mas nenhuma única palavra entrava nos ouvidos de Bhaktivinoda Thakur. É uma concepção equivocada que diz respeito à aceitação do Guru Pada Padma de Bhaktivinoda Thakur. Tantas brigas ocorrem por conta disso e eu não gostaria de discutir tudo isso. Eu já escrevi uma resposta para tais coisas. Mas nós estamos acostumados com esse tipo de reação. Nós estamos acostumados em procurar defeito nos outros. Essa é a natureza da alma condicionada. A alma condicionada não consegue achar defeitos em si mesma. A alma condicionada só vê defeitos. Aí você fez esse erro, você fez esse erro, você fez. Vocês todos estão errados. Essa é a natureza da alma condicionada. Prabhupada disse pesadamente. Alguns sannyasis, 1 ou 2, criticaram um shiksha, um aluno muito sóbrio, 100% inclinado aos pés de Lord Prabhupada. Eles criticavam ele. Ele é culto, mas ele não vai para o Harikatha, para o Kirtana. Ele é inútil perdendo tempo aqui no templo. As pessoas criticaram ele, os outros discípulos criticaram ele. Mas Prabhupada deu para ele um serviço específico, esse é o verdadeiro fato. E ele seguiu o serviço que Prabhupada deu. Se o Gurudeva não diz para mim que eu devo ir pregar, por que eu vou pregar? Depende de uma ordem do Guru Pada Padma. Alguns devotos podem decidir, eu posso ir para um país estrangeiro para pregar. Prabhupada diria, você precisa pregar diante de você mesmo. Se você tiver sucesso, você pode ir depois. Pregue para você. Pegue para você, olhe para sua cara na frente do espelho, para sua cara feia, suja, e seus desejos sujos, e pregue para você. Quando essa pregação for suficiente, aí você pode sair pregar para fora. Pregar no mundo. Pregar não é uma coisa barata como você imagina. Pregar significa que você quer fazer negócios, isso não é pregação. Não existe misericórdia nisso, Jivedaya. Nem um pouco de Jivedaya. Jivedaya, doya misericórdia, Jive para as divas. Você quer manipular as pessoas, então você não tem misericórdia. Você é um assassino. Você não tem misericórdia. Nem por você mesmo você tem. Bhagavan Shri Krishna disse no Gita,
Não tente matar a si mesma. Tente liberar a sua alma. Tente se justificar com você mesmo primeiro, depois você vem brigar comigo. Eu posso sentar e você vai falar um monte de lixo para mim. Eu não vou reagir, eu prometo. Mas primeiro, se justifique com você mesmo, alcance a posição de Acharya. E depois você vem falar, me criticar ou me corrigir. E eu estarei pronto. Então dessa maneira Prabhupada ficou muito bravo. Quando alguém o criticava, um devoto sóbrio, um devoto sério, e ele fazia o que Prabhupada dizia, aí as pessoas reclamavam, ele não está indo pregar, ele não faz nada. Prabhupada ficava como um leão. Quem deu para você essa responsabilidade? Quem deu para você essa responsabilidade para checá-los, para corrigi-los, para criticá-los? Eu te dei a responsabilidade de fazer isso? Você escreve uma coisa para isso, uma coisa para aquela. Tente corrigir o seu péssimo comportamento em primeiro lugar. Depois disso, você pode dar conselhos para os seus irmãos espirituais. Quem te deu essa responsabilidade? Eu pedi para você fazer isso? Por que você está se incomodando em criticar seus irmãos espirituais? Por que você está se incomodando desnecessariamente, criticando seus irmãos espirituais, os outros? Isso é minha responsabilidade de Shambhava. Eu estou agindo como... Eu estou interpretando o papel como um acharya. Essa é minha responsabilidade de retificar os outros. Eu posso criticar, eu posso corrigir, o que quiser que eu quiser, eu posso fazer. Esse é o meu papel. Por que você está fazendo isso? Se concentre no seu próprio comportamento, Prabhupada costumava dizer. Às vezes você vai numa loja ayurvédica, você vê umas garrafas vazias, azuis, vermelhas. Na verdade, elas estão cheias de água. Elas parecem remédios, mas elas estão cheias de água para chamar a atenção do público. Olha, tem remédios ali. Ah, tem remédio aí? E as pessoas vêm. Eles põem o pé dentro das lojas por ver essas garrafas vazias, cheias de água. É por isso que Prabhupada costumava dizer. Às vezes eu preciso manter umas garrafas de amostra. Eles sorriem, parecem muito simpáticos, mas dentro eles têm uma faca dentro deles. Com Chaitanya Bhagavata eu estou sentado. Estou aqui junto com Chaitanya Mahaprabhu. Tome cuidado. Chaitanya Bhagavata significa que eu estou sentado aqui. Eu não teria a audácia de sentar e falar algo que seria fora do Siddhanta. Isso eu não posso fazer. Eu posso facilmente desfrutar popularidade no mundo inteiro. Eu poderia, se eu quisesse, no mundo inteiro. Eu poderia fazer isso. Uma popularidade que ninguém poderia competir comigo. Você poderia escrever isso, botar isso por escrito. Eu venceria a competição, mas eu não quero essa competição. Eu odeio isso. Eu cuspo nessa ideia de fazer sucesso, de falar o que as pessoas querem. Porque na minha vida, eu quero só pronunciar a verdade absoluta, eu quero conhecer a verdade absoluta. Eu não quero desafiar ninguém. Eu quero retificar a mim mesmo para alcançar a verdade absoluta. Eu não quero gastar a minha vida em vão. Então Prabhupada dizia, essas garrafas de amostra eu preciso exibir. Então, as pessoas vão ver essas pessoas que têm memorizado algum shastra, que sorriem com doçura e virão até aqui. Mas se nós não recebemos a misericórdia plena do Guru dos Vaishnavas, ninguém pode falar a verdade no momento presente. Até que você receba essa misericórdia, até que você receba toda a misericórdia, completamente, a misericórdia mais elevada do Guru do Vaishnava, você não pode falar sobre o Siddhanta Vichara. Você pode memorizar. De noite você fica memorizando e de manhã você vai falar. Quem quer ouvir a sua aula? Quem quer ouvir? Ouvir a sua lição. Nós não temos tempo para ouvir a sua aula. Nós não temos tempo para gastar. Nós queremos ouvir o que você sente, o que você recebeu do seu Guru Pada Padma.
Por que eu vou ouvir a falsa filosofia que você pode pronunciar? Eu poderia então me inscrever na universidade para ouvir assuntos filosóficos dos professores. Por que eu iria ouvir você? Eu não vou gastar meu tempo. Eu quero ouvir almas realizadas, nós queremos ouvir o sentimento que sai dos lábios de lótus do Guru dos Vaishnavas. Esse é o Harikatha. Nós somos tão sem coração, que nós queremos colocar a culpa em Bhaktivinoda Thakur, nós queremos colocar a culpa em Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati, nós queremos culpar todo o Guru Varga. Essa é a nossa natureza. Essa nossa natureza imperfeita nunca pode ser retificada por tempo infinito se continuarmos assim, porque nós não temos rendição. Em primeiro lugar, precisa haver uma demanda, mas eu não vejo uma demanda em você. Por que você veio gastar seu tempo aqui? Por que você veio lá de longe gastar seu tempo? Eu não vejo uma demanda espiritual em você. Para a economia existem duas palavras, demanda e produto. Então tudo depende desses dois produtos. A demanda do público e o produto a ser vendido. É isso que cria a parabólica, o gráfico, de acordo com o que é produzido, a demanda pode ser preenchida, pode ser. Mas se não houver uma demanda, por que você iria em frente? Como é que você imagina que você quer chegar ao Senhor Supremo se você não tem essa demanda no seu coração? Você pode tocar o Senhor Supremo e dizer, eu preciso do Senhor Supremo. Você poderia dizer isso? Você não falaria, porque você sabe que você se tornaria, você teria uma lepra na sua mão, mas na sua mente tem uma lepra, uma doença. Ninguém pode dizer, eu quero só o Senhor Supremo. Aqueles que realmente querem o Senhor Supremo vêm diante do Prabhupada original. Caso contrário, eles vão para outros lugares. Eles vão até para o inferno se quiserem. Ouça esse Kirtana. Eles não querem o Senhor Supremo. Eles estão se vestidos como devotos, com tilaka, com a mala, com tudo. Mas eles não querem o Senhor Supremo, eles não podem afirmar isso. Então aqueles que têm esse desejo real, eles podem chegar até Prabhupada, o Prabhupada original. Caso contrário, eles podem se perder no mundo. E eu estou dizendo isso dessa maneira. Se eles quiserem o Senhor Supremo, eles poderiam vir. Mas se eles não quiserem, eles vão. É a relação entre demanda e produto. Nós somos sem coração e não podemos entender Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur por esse motivo. Eu disse no livro, pela misericórdia do Senhor Supremo, do Guru dos Vaishnavas, se você olhar para a forma de Prabhupada, para a fotografia de Prabhupada, ele não precisa falar nada. Uma única palavra, se você olhar para Prabhupada Bhaktisiddhanta, então você pode retificar a si mesmo. O que dizer sobre isso e sobre aquilo? Há filosofias mentais e inventadas. Ele fez isso, ele fez aquilo. Corrija uma criança, diga, vem até mim. Eu quero ver o seu comportamento, como você fala. Que Prabhupada falhou para dar a misericórdia de Bhaktivinoda Thakur. Por que você não vem aqui falar isso na minha frente? Como você ousa pronunciar isso por aí? Você pode parar no inferno. Eu estou falando com o Chaitanya Bhagavata na mão. E aqueles que gritam contra mim lá de fora, eu posso ir para o inferno porque eu vou para o... Eu brinco com eles, sim. Você vai para o inferno porque você está falando sobre a verdade absoluta. E nós vamos para o céu porque nós estamos mentindo? Essa é a filosofia que vocês querem passar para as pessoas, seus tolos. Tão sujo. Eu não quero ir em lugar nenhum. Eu não gosto de ir para lugar nenhum. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu detesto. Qual é a situação? As assembleias por aí. As mulheres vêm seminuas dançando na frente dos sannyasis de Prabhupada. As pessoas vêm se reclamar para mim. Por que você não vai reclamar para eles? Eu não sou autoridade, né?
Vá lá e reclame para esses sannyasis que estão permitindo isso. Tal instituição, aquela outra instituição, eles fazem Ratha Yatra em Calcutá. E as mulheres estão seminuas ali. Estrelas de cinema dançando. E as pessoas vêm perguntar para mim. Você não pode explicar mais, você não pode esperar mais do que isso dessas instituições. Você não pode esperar mais do que isso. O que está no coração deles, eles manifestam dessa maneira. Entende? Uma história, eu me lembrei de uma história. Um homem muito rico, uma vez estava distribuindo cobertores para as pessoas, para os sannyasis, para os devotos. Uma vez, um sadhu trapaceiro. Sadhu não era verdade. Se você fizer uma operação pente fino, sobra 1 ou 2, 3. Mas de qualquer maneira, aquele homem, ele levou o cobertor. Aí ele mudou a roupa e voltou. Esse rico falou, você já levou um. Ei, você já tomou um, né, Baba? Não, eu não. Ele já pegou um cobertor. Não dê. Depois disso, esse falso sadhu ficou bravo. Sentou na beira do Yamuna. Em Keshigata ele sentou. E falou um monte de palavrão para esse homem. Um monte de palavra suja para esse homem rico que distribuía cobertor. E alguém falou, ei, sábio. Ah não, para o rico ele está falando um monte de, está xingando você lá. E esse homem rico riu. O que está dentro, a propriedade que ele tem, ele dá para mim. E eu tenho cobertores, estou distribuindo cobertores. Ele tem palavrão, ele distribui palavrão. Então tomem cuidado. Se vocês são os tolos número 1, você vai se misturar com tais pessoas. Se você entende, se tem um entendimento mínimo, você pode se perder. Eles arranjam festivais de 5, 6, 7 dias. As pessoas só comem e vão no banheiro. Você enche o tanque e depois você vai se esvaziar no banheiro. Esse é o seu dever. A sua função para você é encher a barriga e ir no banheiro. Isso é um festival espiritual? Esse é o seu festival. Seu pai, seu avô, o bisavô, o tataravô, eles sabem algo sobre um festival espiritual? Tolos. Você sabe o que é um festival de verdade? Não sabe. O seu festival é deixar as pessoas como tolas, coletar dinheiro. Esse é o seu festival. Um festival Vaishnava não é tão barato. Nós estamos arranjando um festival. Nós não temos um tostão. Gorakshara Das Babaji Maharaj dizia, nosso festival é Harikatha. O nosso festival é Harikatha. Nós não podemos fazer puri, sabji, doces. Não. O nosso festival é Harikatha. Se você quer estar conosco, você está bem-vindo. Senão você pode ir. Esse é o nosso festival. Então agora, muitas pessoas fazem perguntas. Por que você não diz algo? Eu não sou autoridade, diz Shambhava. Eles têm o direito para dançar pelados na rua. Eles têm esse direito de se expor ao ridículo, porque eles têm a liberdade deles. Se eu for intervir com esse caso, a polícia vai vir me prender se eu for lá parar esses festivais onde as pessoas estão seminuas. Então, esses falsos sannyasis é como se eles estivessem nus dançando diante de Jagannatha. Esse é o desejo deles, é o privilégio que eles se reservam. Eu não vou lá. As pessoas dos jornais tiram foto. Ah, que maravilha! Que celebração do Avirbhavtiti de Prabhupada. Nós estamos todos pelados dançando para que Prabhupada fique muito feliz e nos abençoe. Haha. A gente nem fala Prabhupada para ele. Até esse título a gente jogou fora. Sarasvati Thakur. Então, um corte da alta classe era muito... Ele era meu amigo. E o nome dele era Partha Sakar, acho. Então eu fui lá e ele disse,
sobre uma experiência amarga que ele teve. Ele costumava vir até mim. Agora faz muito tempo que eu não o convido mais. Eu não vou até Calcutá, ele fica lá, ele mora lá. Um dia ele disse para mim: Maharaj, de tal sociedade eu fui convidado para falar um Harikatha, porque ele é um discípulo de Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. Bhaktivilas Tirtha Goswami Maharaj. Disse: eu fui convidado em Calcutá, uma cerimônia aberta, um festival de carruagens, e todo mundo foi lá. E eu comecei o Harikatha. E algum acharya o acharya daquela sociedade falou alguma coisa de introdução. Depois ele disse pessoalmente, ele está lá. Se eu ligar para ele, ele poderia dar esse depoimento. Você acha que eu estou inventando alguma coisa? Nada disso. Eu estou falando um fato para vocês. Ele disse que esse acharya estava dando umas opiniões, fez um discurso introdutório e depois disse: Srila Sarasvati Thakur estabeleceu uma sociedade, mas ela se quebrou e tudo falhou. Depois disso, aconteceu essa outra sociedade. Quando ele falou isso, enquanto eu estava falando, esse Partha Sagar falou que ele estava falando diante do microfone. Quando ele ouviu isso, ele levantou e foi embora. Eu levantei, eu saí com meu segurança e saí, disse esse juiz. Ele ficou olhando para mim e eu fui embora. Então, essa é a nossa pregação. Quem fala dessa maneira desenvolve lepra na língua. Se você disser mentiras contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, contra Gaudiya Mata, sua língua vai cair. Não fale dessa maneira. Tente aceitar o significado interno dos ensinamentos de Prabhupada. Externamente, nós vamos aceitar a forma e o desenho das coisas. Ah, isso parece bonito, isso é bonito. A gente não quer entrar dentro do significado das coisas. De acordo com o seu humor, mas o seu humor é tão feio, por isso que você fala assim. Mas o humor de Srila Goswami Maharaj, esse humor deles era separado. Então, o próprio Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, Bharati Maharaj dizia, falava sobre ele. Era um arranjo de Yoga Maya. Mas você vai entender isso de outra maneira para receber pratista, para se cobrir de fezes e urinas, como se fosse um tesouro. Assim como Prabhupada escreveu na canção Vaishnava Que. Quem é Vaishnava? A sua pratista, na verdade, é comparável a fezes e urina. A sua pratista pode ser comparada com fezes e urina que você cata do ralo. Você passa tudo em você. Essa é a sua pregação. Continua então. Eu me lembro de uma canção que eu ouvi quando eu era criança. Eu era um menino. Eu era um cantor importante. Eu quero cantar essa canção, mas as pessoas podem criticar. Eu me lembro, era uma canção muito bonita em Bengali. Se eu cantasse e colocasse na internet, para quem eu cantasse essa canção, a pessoa ia entender. Mas os tolos não iam entender. Eles não entenderiam meu humor. Por que eu cantaria justamente essa canção para eles? Por quê? Esse mesmo texto. Como um boneco numa corda. Você dança como um boneco puxado pela corda. Você é controlado por Mahamaya. Pergunte para sua mente o que você alcançou de espiritual na sua vida. Está entendendo? Pergunta para sua mente. Qual é o lucro espiritual que você recebeu até agora? Mayadevi está brincando com você, controlando você com uma corda, como um boneco dançando. Quando essa corda com a qual Mayadevi te controla quebra, você cai no oceano da ilusão infinita.
Que canção extraordinária. É uma canção material que fala sobre isso, por isso que eu queria cantá-la para os outros. Putul nacher putul hoye necei shudhu geli mon ke shudha nachar phole জীবন একই পেলি যখন ছিড়বে সুতো বুঝবি তখন. Isso é bengali, você não consegue entender. De qualquer maneira, as pessoas são muito corajosas, elas são cara de pau. A gente quer criticar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Bhaktivinoda Thakura. Esse tipo de audácia a gente tem. Essa é a nossa adoração de Prabhupada? Que maravilha. A gente põe guirlandas, porque a gente tem dinheiro, a gente compra guirlandas. Even 200 years, if we do nothing and sit and eating, 1,000 lakhs of people can take eating and sleeping. Por 200 anos, vocês têm tanto dinheiro que você poderia comer e dormir durante 200 anos. Então você compra flores e frutas e faz um show para Prabhupada. Isso não é adoração para o Guru. Isso não é Vyasapuja, isso não é Guru Puja. Você é um Mayavadi. Você está procurando defeitos em Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur, como Shankaracharya. Shankaracharya disse, ontem eu falei sobre isso no Vedanta Sutra, sobre o Vedanta Sutra. Ele disse, Vyasadeva fez um erro gramatical, ele não sabia. Sankaracharya disse isso. Vyasadeva cometeu um erro de gramática. Essa palavra não deveria ser usada. Então entendam. Você acha que Vyasadeva fez um erro de gramática? Essa é a sua ideia. A gente quer procurar defeito, então, em todos, em Bhaktivinoda Thakur, em Prabhupada, na Gaudiya Mata, porque nós somos Mayavadis, como Sankaracharya. Nós somos Mayavadis, 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 se fazemos isso. Não somos devotos. A concepção e o humor do devoto é completamente diferente. Talvez você nunca tenha visto um devoto na sua vida. Ah, eu tomei Diksha de Bhakti. Não, você não viu. Você nem ouviu. O que dizer de tomar Diksha? Você não ouviu. Você não ouviu. Alguém brigou com Bimala Prachada depois que Bhaktivinoda Thakur foi embora com Bhaktisiddhanta. Ele disse, essa pessoa disse, Bhaktivinoda Thakur me chamava, eu recitava o Gita, sentava com ele e ele ficava escutando, porque eu não sou um professor, disse esse homem. Ele me dava prachada deliciosa, ele me honrava muito. Bimala Prachada Sarasvati Thakur disse, você nunca viu meu pai, você nunca viu Bhaktivinoda Thakur. Ele não disse meu pai, perdoem. Não, eu falei que eu ia lá naquela localidade. Não, eu estou dizendo que você não viu ele. Eu ia na casa dele. Eu estou dizendo que você não viu. E esse homem ficou muito bravo e saiu correndo. Saiu dali. Que audácia ele estava dizendo. Eu estou dizendo que eu vi ele. Ele falava com audácia. E você está querendo dizer que não? O Bhaktisiddhanta disse, Bhaktivinoda Thakur queria trapacear você. Você não viu. Mas as pessoas não entendem. Ele ficou bravo e foi embora. Ele não entende o significado do que Prabhupada queria dizer. Ele não podia entender o meu ponto filosófico. Quis dizer que só olhando Bhaktivinoda Thakur com os olhos materiais e com uma mente suja, uma concepção mental suja, como uma emoção suja, ele não teve Vaishnava Darshana. Você tem que ver Bhaktivinoda Thakur pelo coração, mas você falhou. É por isso que eu disse dessa maneira, mas ele ficou bravo e foi embora, esse homem. Comentou Bhaktisiddhanta. Então um dia, Bhaktivinoda Thakur estava sentado nesse quarto, e um Sahajiya veio e falou com ele. Bimala Prachada veio, e ele tinha um olhar de raio-x. Quando ele olhava, ele entendia a pessoa. E depois de olhar para aquele Sahajiya, que prestou reverências para Bhaktivinoda Thakur, ele foi embora do quarto. Bhaktisiddhanta entrou, prestou reverência e saiu. Mas esse menino era seu filho? Ele perguntou, o Sahajiya perguntou. Por que ele prestou reverência e foi embora? Porque ele decidiu na vida dele para evitar os Sahajiyas. Ele não fica nem a 100
metros ou pés de distância. Yards, jardas em português. E esse homem ficou chocado, meu Deus. Então, quando Prabhupada foi visitar Bhaktivinoda Thakur, o seu assim chamado guru, que foi jogado fora para o Bhaktivinoda Thakur, eu posso mostrar isso, está escrito, você quer ver quais são as evidências? Alguém pode vir brigar comigo, por que você está falando assim sobre a posição de Acharya das Matajis? Eu faço o scanner do que Bhaktivinoda Thakur escreveu e mostro, e as pessoas ficaram em silêncio. Se quiser ver, eu te mostro esse texto também. Então Bhaktivinoda Thakur disse, o Guru existia, mas se foi. O Guru desapareceu. Eu posso dar um exemplo para que você entenda facilmente, para que você entenda com facilidade. Brahmananda Bharati veio e Mahaprabhu foi informado por Mukunda. Mukunda disse, Prabhu, Brahmananda Bharati veio. Ah, sim, aonde? Eu posso trazer ele aqui? Não. Ele é Guru. Eu vou até ele. Onde ele está? Me leve. E o Senhor foi com Mukunda até lá. E em frente de Brahmananda Bharati, Mahaprabhu veio. Ele era um homem alto. Ele estava enrolado numa pele de tigre. Brahmananda Bharati. Mahaprabhu falou, cadê Brahmananda? Onde ele está? Aqui. Tolo. Esse é Brahmananda? Brahmananda Bharati. Como poderia ser Brahmananda Bharati? Ele jamais usaria uma pele de tigre. Você é um tolo. Você procura onde ele está. E Brahmananda Bharati entendeu e se corrigiu. Bem, ele está certo. Eu estou usando essa pele de tigre para demonstrar minha validade. Qual é a utilidade disso? Ao usar essa pele de tigre, eu não posso atravessar o mundo material. Então, imediatamente, ele trocou a pele de tigre com um pano comum. Ele voltou e Mahaprabhu falou, Brahmananda Bharati chegou. Isso significa que Mahaprabhu ignorou um guru que se faz, que age de maneira imperfeita. A gente não pode esperar esses erros no guru, mas Mahaprabhu nos ensinou. Nós vamos honrar aquele guru que segue exatamente as regras e regulações. Caso contrário, não. Bhaktivinoda Thakur disse aconteceu a mesma coisa com ele. A mesma coisa aconteceu. Bhaktivinoda Thakur escreveu num artigo. Existia um guru, mas agora ele não está mais lá. Ele desapareceu. Naquela época, não tinham muitos sadgurus. Ele não encontrou nenhum. Talvez houvesse, mas ele não encontrou. Ou seja, ou talvez ele estivesse falando de alguém que estivesse alinhado, mas que depois se desviou. Um desvio acontece a qualquer momento. Um mínimo desvio do caminho do Guru Padapadma pode jogar você longe do bhajana. Você esquece esse ponto. Enquanto a sua escrita, o que você lê, o que você escreve, tudo que você fala, a sua pregação, tudo isso prova que você está desviado do caminho do Prabhupada original. O que as pessoas idiotas falam, eu não estou interessado. Se o mundo inteiro quiser se inscrever aos seus pés, eu não estou interessado. Se o mundo inteiro quiser ouvir você, eu não estou interessado. Mesmo assim, eu não sou tão tolo. Se Swarupa Gosai aprovar você, se Swarupa Gosai sozinho subscrever você, ele disser sim, aí sim eu vou ouvir você. Swarupa Gosai era tão rigoroso, perfeito, ele tinha um Siddhanta Vichara perfeito. Ele é uma segunda forma de Gauranga, a segunda Swarupa. Swarupa Gosai, ele era tão flexível que ele quis orar diante de Mahaprabhu em nome de Kala Krishna Das. Ele é uma criança. Kala Krishna Das fez uma coisa errada, disse Mahaprabhu. O que ele fez? Nityananda e Sarupa Gosai perguntaram. Mahaprabhu disse, se eu ouvir essa pergunta pela segunda vez, vocês não vão me encontrar aqui. Não, fique, ok.
Então veja, os Vaishnavas são muito misericordiosos. Sarupa Goswami e Nityananda todos foram até Mahaprabhu Rai Ramananda interceder em nome dele. Eles pediram, por favor, o que quer que ele tenha feito, perdoe. Mas tente entender. Talvez você não possa ouvir isso em outros lugares. Pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, isso está explicado. Essa explicação apareceu. Então, eles estão prontos a orar para os pés de lótus de Bhagavan Krishna Chaitanya, em nome dos erros de Kala Krishna Das, Chota Haridas. Em nome dos dois, mas tome cuidado, Sarupa Goswami era muito rigoroso, mas às vezes ele era flexível nesse caso. Mas ele jamais permitiria que um Mayavadi escrevesse poesias em nome de Krishna. Como aquele poeta que veio da Bengala, ele era um Mayavadi. Ele não foi permitido chegar aos pés de lótus de Gauranga. Ele quis ir? Não, você não é permitido. Sarupa Goswami disse não. Banga Kavi, ele escreveu algo, mas Sarupa Goswami não permitiu que ele se aproximasse, porque o coração dele estava seco, não tinha devoção, ele era um Mayavadi. Aí ele não foi permitido. Então, esse Kirtana você deve fazer diariamente. E aí você vai entender porque eu estou falando tão pesado. Caso contrário, não. Sarvosho tomar charone shopia korechi tomaro ghare tumi to thakuro tomaro kukuro bolia jano more. Esse Kirtana, você tem que ler esse Kirtana, entender o seu significado hoje, não amanhã. O que você puder fazer hoje, não guarde para amanhã. Pratipojanere asite nadibo rakhibo gorero Badiya nikote amare palibe rohibo tomaro dare Pratipojanere asite nadibo rakhibo gorero pare. I can keep those terrorists, those manter aqueles Mayavadis, aqueles antagonistas, como numa selva cheia de tigres. E tem um canal lá. Esse é o humor do Vaishnava puro. Eles não podem suportar nem a mínima desviação do caminho do Prabhupada original. Então, quando Bhaktivinoda Thakur um dia foi até tomar o darshan de Gurudeva, ele pegou o pequeno Brimal Pachada e disse, você pode vir comigo. E ele foi. Então, quando o darshan abriu, Bhaktivinoda Thakur prestou reverências, deitado. E esse Bihariji ia colocar o pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur. Imediatamente, esse menino de 7 anos gritou, como você ousa colocar o pé na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? Você acha que você tem esse direito? Você acha que você é capaz de fazer isso na cabeça de Bhaktivinoda Thakur? E esse sadhu, esse guru ficou chocado, esse menino falando assim? O que significa? Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, qual era a relação entre eles? As pessoas dizem, pai e filho, pai e filho. Ah, eu vou herdar tudo que é do pai e vou fazer o Hare Krishna Mahamantra. Isso não é uma herança paterna, seu tolo. Você não tem senso comum? O que falar de Divyagyan, de conhecimento espiritual? Se você não tem senso comum, como é que você vai alcançar ter Divyagyan? No mundo material, para o serviço existem essas competições. Então, você pensa o contrário. Você não pode provar isso. Você pode dizer muitas coisas, mas o que isso tem a ver conosco? Você não pode provar essas teorias. Eu não quero insultar nenhum guru, nenhum Vaishnava, mas eu preciso estabelecer o Siddhanta. Eu não estou interessado
Eu presto reverências para ele. Mas como você quer comparar uma coisa com outra? Como você ousa? Esse é o arranjo de Mahamaya. Caso contrário, está lá na internet. Um dia alguém quiser encontrar a verdade absoluta e ele vai estudar isso na internet. E a pessoa vai ler o quê? O que está escrito contra Gaudiya Mata, contra Prabhupada. Ah, que maravilha, eu sou grato a essas pessoas. Porque as pessoas não vão chegar, os tolos não vão chegar até aqui. Mas as pessoas me escrevem confusos, eu não sabia nada disso. Sim, as pessoas fazem essas acusações. Se elas quiserem, se eles acharem que o livre-arbítrio deles é suficiente, eles podem tentar provar essas teorias contra Prabhupada, mas elas são absurdas. Prabhupada Bhaktisiddhanta adorava os pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur não como pai, mas a beleza transcendental dos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur. Muitas vezes Prabhupada falou sobre isso. Sempre que eu olhei para Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur, pés de lótus, eu vi a beleza de Srimati Radharani. Isso é Vaishnava Darshana, a visão dos Vaishnavas. Mas você escreve que ele é pai, que ele é filho, que ele é pai, que ele é filho. Que um é pai e o outro é filho. Mas se você pudesse ficar em silêncio, ia ser melhor do que ficar falando isso. Está escrito no Niti Shastra. Chanakya Pandita escreveu: enquanto um homem todo decorado estiver sentado como um sábio, ele pensar que o prestígio, a honra dele está protegido. Mas quando ele vai falar alguma besteira, aí você vai ver que ele não sabe dar Harikatha, que ele é um coitado. Ah, ele é o idiota número 1. Quando ele fala 2, 3 frases, as pessoas podem descobrir, detectado, ele era um falso. Quer dizer, o tolo vestido de rei, de sábio, sempre parece um sábio, mas quando ele abre a boca, os outros vão perceber. E você foi pego na sua própria teia. Quem pode lhe proteger agora, se você fala essas besteiras? Você expôs a sua mente suja, blá 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 blá. Você fala a sua boca e fala isso, isso, isso. Você acha que você pode falar essas coisas? Você não pode provar essas coisas, pode? Mas o que eu estou falando eu posso provar, é por isso que eu estou falando. E agora tu escolha, você quer ficar ou você quer ir embora? Eu não tenho pretensão. Eu só quero pregar para uma pessoa só. Eu quero acender uma única vela, uma única chama, uma tocha, uma. E ele pode mostrar a verdade para o mundo inteiro. O que eu vou ficar competindo com centenas de milhares de pessoas, tentando converter um monte de gente? Eu preciso de um único discípulo sincero. Eles querem fazer falso bhajana, é por isso que mais ou menos todos são mayavadis. É por isso que nós falamos dessa maneira, pronunciamos essas críticas. Alguns dias antes de Gora Purnima, Prabhupada foi levado a Mamagati para escolher um pedaço de terra onde ia ser arranjado um festival para esse dia especial. Aí eles olharam para os campos e no meio tempo alguém fez um boletim de ocorrência contra Srila Bhaktisiddhanta na estação de polícia. Muitas coisas foram roubadas da minha casa e eu acho que foi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Ele roubou tudo. Ele veio num grupo ali perto, eu vi ele andando no campo. E a polícia escreveu esse caso, escreveu sobre isso. Então, isso era algo muito... Esse homem era um homem importante. Ah, não. Um homem muito importante depois foi na polícia. Então, como uma criança pequena, o que quer que ele fale, a gente não se ocupa, a gente não tem tempo de prestar atenção no que as criancinhas falam. Então, esse homem teve uma ideia, mas eles não sabiam quem é Guru, quem é os Vaishnavas, o que é o Dhamma, o que é o Nama Sagrado. Essa pessoa que fez esse boletim de ocorrência não sabia nada, ele só via a roupa. Ele só conseguia ver a roupa, mas não entender o significado. Mas um outro homem muito influente, muito importante, muito honrável, ele imediatamente foi para a estação de polícia e disse: eu vou abrir uma causa. Ah, o senhor veio aqui, Sr. Roy, Mr. Roy.
Sim, eu vim também para abrir um boletim de ocorrência. Que boletim de ocorrência? Escreva. Eu tenho um lago de água foi roubado. Ué, o senhor está brincando comigo? Não. Eu estou falando a verdade, você escreva. Mas o governo não vai poder acreditar nessa declaração. Eu tenho um lago muito grande que foi roubado. Como é possível? Disse o comissário. Eu estou brincando? Sim. Mas olha só, se for possível que o meu lago foi roubado, se isso é impossível, mais impossível ainda é que Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada tenha roubado alguma coisa. Você é o tolo número 1. Ele falou isso para o chefe da polícia. Você conhece ele? Você sabe quem ele é? Se você soubesse quem ele é, você não poderia pronunciar uma palavra diante dele, só olhando para ele. Eu não gostaria de dizer isso. É uma perda de dinheiro e de tempo. Essa é a condição das pessoas. Quem pode pronunciar filosofias falsas de maneira interessante? A explicação pode ser muito atraente. Falsa, mas não importa, ele fala bem. De que melhor maneira você pode falar isso? Isso depende da sua importância no mundo. Se o mundo acha que você é importante, qualquer besteira que você fale está bom. Não importa se ele está falando besteira, mas ele é importante, ele fala bem. Essa é a condição atual. Então, 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, muitos acharyas começaram a falar, você vai e escute Shambhava. O seu guru falou isso. E os devotos estrangeiros vieram. Um dia eu estava tomando banho com um paninho, aí veio um monte de gente. Eu falei, que isso? Meu guru falou que para eu vir aqui. Mas, por esses anos todos eu falei. Nos últimos 10, 12, 15 anos, muitas mudanças ocorreram. Quando eles ficaram sabendo que eu falava a verdade absoluta, assim, verdadeira, nua, eles não se interessaram. Eles aprovam com o coração. Eles sabem que eu estou dizendo a verdade, mas é impossível seguir isso. Mas aplicar isso é muito difícil, eu sei. Muito bem. Dessa maneira, Bhaktivinoda Thakur costumava escrever. Ele falava em tempo incalculável, em tempo indeterminado. Se eu dar tempo infinito para Bhagavan Shri Krishna, para Gauranga. Mesmo assim, Gauranga não pode retribuir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Essa é a verdade. Essa é a verdade, não é que Krishna teria dito alguma mentira. Por tempo infinito, Gauranga Mahaprabhu não poderia retribuir Bhaktisiddhanta. Por quê? Que retribuição poderia ser dada? Um pagamento? Ele deu cada uma das suas gotas de sangue pela emancipação deste mundo material feito de almas caídas. E mesmo assim, há quem queira culpá-lo. Nós somos tão sem coração que nós vamos buscar defeito em Bhaktisiddhanta. Nós somos Mayavadis. Como Shankaracharya achou defeito em Vyasadeva. Ele disse que Vyasadeva cometeu um erro gramatical. Um erro gramatical. Entende? Ele é o avatar literário de Deus. Este verso eu repito. Ao praticar Anandamaya Vastu, eu posso sair dessa tortura material e alcançar a plataforma transcendental, onde eu posso me encontrar no oceano do néctar. Mas Shankaracharya diz que nessa frase tem um erro. Ele diz que não deveria ter usado essa partícula. Que Anandamaya não é Ananda completa. Existe alguma dor lá em Anandamaya. Disse Shankaracharya sobre essa expressão usada por Vyasadeva. É como em inglês, little, pequeno, que não significa nada.
E um pouco significa um pouquinho. De tudo, você pega um pouco. E de little. E do que você quiser, eu pego o total. Então existem essas três. Maharaj está falando de advérbios em inglês. Então Shankaracharya quis dizer que a gente não pode entender a Ananda infinita. Mas Madhacharya diz não. Ele está nos mostrando algo. Anandamaya Vyasat significa que o Senhor Supremo é Anandamaya. Na aula sobre o Vedanta eu falo sobre o Shabda Brahman. O Senhor se manifesta na forma do Shabda Brahman como o próprio mantra Hare Krishna. Se eu praticar, como eu poderia dizer que o Mahamantra é incompleto? Que o Mahamantra é cheio de Ananda. O Mahamantra pode ser comparado com Radha e Govinda, mas ele fala dessa maneira. Radha, Govinda e Mahamantra são não diferentes um do outro. Então, você é um Mayavadi, é por isso que você explica de outra maneira. Essa é a sua escolha. Então, Vyasadeva quis dizer que se você pratica Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Um dia você vai se encontrar no oceano de Ananda, mas Shankaracharya achou defeitos nesse verso, no mantra, no nome do Senhor Supremo. E é uma ofensa gigantesca. E não é uma ofensa porque Shankaracharya fez isso pela ordem do Senhor Supremo. Foi uma ordem que ele recebeu de Krishna. Senão, eu posso mostrar incontáveis escritos de Shankaracharya, que escreve sempre sobre Bhakti. Ele fez essa canção, Adore Govinda. Shankaracharya pessoalmente encontrou defeitos gramaticais, mas quando ele mesmo disse que a gramática sânscrita não pode lhe salvar, só cante Govinda, Govinda, Govinda. Ele mesmo disse isso. Bhaja Govinda. A gramática sânscrita não pode lhe salvar, cante o nome de Krishna, ele disse. Então, ele só acusa Vyasadeva para a gente entender por ordem de Krishna e nos dando esse exemplo negativo. Então, os Sahajiyas não podem achar defeito em Prabhupada, na verdade. Sobre isso eu posso até desafiar as pessoas. Eu não estou desafiando em meu nome. Eu estou desafiando as pessoas nesse ponto. Eles que venham e provem que existe algum erro. Eles não podem provar porque eles estão dizendo mentiras. Eu sinto muito. Aquele dia eu estava falando, se eu pudesse ter tomado banho 100 anos atrás, ter nascido, teria sido melhor. Porque pelo menos eu poderia ter ouvido milhares de pessoas. Hoje em dia tem centenas de pessoas ouvindo na internet, agora até mais, centenas de milhares. O Senhor está arranjando isso. Então, dessa maneira, alcançar as pessoas não é o problema, mas depende de quanto as pessoas vão aceitar a verdade, porque é muito difícil aceitar tudo isto. Qualidade e quantidade não podem coexistir juntas, é muito difícil. Prabhupada nunca quis fazer compromissos. Eu vou cortar meu discurso, eu deveria continuar falando. Eu não gostaria de parar, mas eu sou obrigado a parar. Você já ouviu falar de Baligai? Lá houve uma briga entre os Brahmanas e os Vaishnavas, uma assembleia. Naquela época, a assembleia foi presidida por Visharambananda Dev Goswami, que era um grande acharya na linha de Shamananda Prabhu. Prabhupada foi lá e ele teve que corrigir. Ele disse, eu nunca vi na minha vida uma personalidade assim tão exaltada que se lembrasse de todos os Sandarbhas, todo o Sandarbha Vichara, a qualquer momento.
Ele citava o Sandarbha de maneira perfeita. Eu também o respeitava. Então essa assembleia foi presidida por esse Visharambananda. Então nessa assembleia Bipin Bihari Ji também estava lá. É por isso que Bhaktivinoda Thakur não foi. Ele estava doente no seu bhajana Kuntira e disse para Prabhupada: Bhaktisiddhanta, você pode ir. Prabhupada chorou, falou: me abençoe, então eu vou, para que eu obtenha o sucesso de estabelecer a verdade absoluta. Então, diante dessa assembleia aberta, o presidente da assembleia disse: você está dando essa oportunidade para estabelecer a verdade absoluta. Porque esse Vishwarananda Goswami sabia-se o que ele iria dizer. Enquanto Bihariji dava importância para os Brahmanas, no lugar de dar importância para os Vaishnavas. Isso era algo sabido. Eu não estou criticando ele, eu presto reverência ao seu pé, mas depois que a assembleia acabou, oh meu Deus, milhares de pessoas, você não poderia contar, como partículas de poeira, encheu de gente ali. E depois, todos correram para pegar os pés de Bhakti Prabhupada, todos impressionados, olhando o brilho corpóreo que ele emanava. Então Vishwamananda Dev Goswami decidiu, não permite que eles venham. Ele pegou um grande balde e colocou água ali. Baldes e baldes de água para poder, e colocou os pés de Bhakti Prabhupada ali, porque todo mundo queria tocar o pé dele. Então, em poucos minutos, toda a água foi distribuída e acabou. Em pouco tempo, todos queriam ser abençoados. Então, em nome dessa assembleia, o organizador da assembleia disse: todos eles querem tomar abrigo nos seus pés de lótus, você poderia dar a iniciação a todos eles, ser guru deles, dar Diksha e Harinama para eles. Mas você vai ter que entrar em compromisso, porque alguns deles tomam chá, alguns deles mascam tabaco, fumam cigarro, biri. Você vai ter que perdoar. Não, Prabhupada disse: eu não quero fazer nenhum único discípulo. Não quero. Não do único. O que dizer de milhares? O que dizer de milhares? Eles querem tomar abrigo em mim? Eu não quero nenhum único. Eu não quero aceitá-los. Muitas vezes, no meu templo também, eu pedi: se você puder manter a qualidade, se você der importância para essa grande qualidade, ele concordou, sim, você está certo. Ele concordou? Todos eles concordaram. Se você der importância para a qualidade, nós não queremos aumentar o número de macacos e burros, disse Bhaktivinoda Thakur. Então, um assim chamado homem importante na sociedade pediu para Bhaktivinoda Thakur: por que você não permite que todos entrem no Gaudiya Bhajana? Qual é o problema? Depois alguns vão ficar, outros vão embora. Mas Bhaktivinoda Thakur disse: não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Nesse curto período de tempo, estamos falando de aproximadamente 300 anos atrás, talvez, Bhaktivinoda Thakur disse: nesse tempo, depois que Mahaprabhu se foi, então Bhaktivinoda que estava falando de 300 anos, hoje 300, um pouco mais de 300, muito porcaria aconteceu. Então nós não podemos permitir que coisas sujas, que filosofia suja entre no campo do Gaudiya Bhajana. Então nesse tempo muitas sujeiras aconteceram, muitas incompreensões se manifestaram. O que é puro e puríssimo, isso foi contaminado pelos Sarrajias. Então, como nós podemos admitir a todos aqui? Nós não podemos permitir que os Sarrajias venham, mas se você queria... a gente não quer deixar os Sarrajias virem, você quer trazer aqui todos os macacos e os burros, porque você deseja pratista?
Então, um dia você vai poder se descobrir, encontrar no oceano de Maya. E você está em Maya com todos os seus seguidores. Eu digo isso para você. Então Bhaktivinoda Thakur disse não. Chaitanya Mahaprabhu. Quanta contaminação. Não, nós não podemos permitir. Sem testar, nós não podemos permitir que ninguém venha aqui. É melhor deixar a Goshala vazia do que cuidar de vacas malignas. É melhor deixar a Goshala vazia. Eu mesmo, com o Chaitanya está na mão, estou dizendo, não estou interessado na quantidade. Eu quero que as pessoas vão embora. Vai. Olha, tem gente lá dando Harikatha, não venha para mim não tenho tempo. Ninguém pode ficar me contactar diretamente. Tem um processo, tem que passar através dele, através da Goshala, senão não tem um processo direto para mim. Eu não posso permitir que os Sahajias venham. Eu não posso permitir que eles venham. Eles podem ir embora. Eu quero ver uma tal personalidade, aqueles que são capazes de manter a luz acesa depois que eu me for. Esse é meu objetivo. Meu objetivo não é coletar dinheiro e posição nem nada. Meu objetivo não é coletar posição, honra, algo que eu quero fazer. Eles não podem me parar. Se eu quisesse isso, ninguém poderia me parar. Que base estaria diante deles, mas eles não podem, eles poderiam me parar. Mas eu não quero isso, eu não tenho interesse por isso. Eu quero continuar falando Harikatha pela ordem de Prabhupada. Até a minha última respiração, eu vou continuar falando sobre a verdade absoluta. Eu sei que eu não posso manifestar popularidade. Eu não estou interessado nisso, eu não posso receber popularidade, eu não estou interessado nisso. Então, dessa maneira, nós, devotos da Gaudiya, se nós formos devotos da Gaudiya genuínos, nós precisamos estabelecer a verdade absoluta. Caso contrário, os falsos acharyas vão agir como acharyas, mas eles não podem ser aceitos como verdadeiros acharyas, mesmo que eles façam isso de acordo com o próprio livre-arbítrio. Isso de acordo com o Vayu Purana, com o Skanda Purana. Todos os Puranas negam essa possibilidade. Então, se com as suas atividades você puder provar que tudo que você está fazendo e falando, agindo, o que quer que você faça, tudo esteja aprovado por Swarupa Gosai, então eu também posso aprovar você de Shambhava. Senão, o mundo inteiro poderia aprovar você, mas eu não tenho nada a ver com isso. O que isso tem a ver comigo? Isso tem a ver conosco. Se você recebe a misericórdia de Swarupa Gosai, sim, o que ele escreve está certo, como Rupa Sanatana, como Jiva, quem não? Todos eles desenvolvem, receberam toda a misericórdia de Swarupa Gosai. Quem quer que esteja falando, tudo poderia ser aprovado por Swarupa Gosai, caso contrário, não. Hoje é o Avirbhav Tithi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Eu sou informado por vocês, mas eu sei que hoje é o Avirbhav Tithi, o aparecimento do Krishna Panchami, o Avirbhav Tithi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, Gaudiya Gostipati. Mas hoje eu estou sentindo dor no meu coração. Eu sei que é o aparecimento dele, mas eu estou sentindo uma dor, porque eu não vejo ele diante de mim. Então, no meu Avirbhav Tithi, eu senti dor, vigraha, separação. Então, se eu entendo o valor de um objeto, a única utilidade de um determinado objeto, então somente assim, se algo está faltando, mas se eu não posso encontrar você, se eu nunca tivesse encontrado você, como é que eu poderia chorar por você? E se eu tenho uma troca de carinho por você, aí sim, se eu sei que você me ama, e quando você vai embora, eu sinto sua falta. Então, pela misericórdia do Guru Varga, hoje, eu estou expressando essa dor fortíssima, mesmo sabendo que hoje é o aparecimento dele, mesmo assim, eu sinto uma dor, porque eu não posso ver ele diretamente diante de mim. Mesmo que não importe muito que se fosse uma presença física ou na forma de Shabda Brahma. Também isso poderia ser suficiente, mas mesmo assim nós temos um problema, um grande problema. No momento presente,
Se nós pudéssemos encontrar Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada entre nós através dos seus ensinamentos, mesmo que isso se manifestasse, ninguém quer aceitar. Talvez alguém possa aceitar, poucas pessoas, até hoje. Se você encontrasse ele falando aqui diante de nós, a pregação negativa foi feita, foi tanta, tamanha, que é impossível entender o que é a verdade absoluta. De qualquer maneira, não é permitido que todos entrem na plataforma de Vaikuntha. Existe uma alfândega muito rigorosa sobre quem tem visto, quem não pode entrar, quem tem passaporte. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você vai ter que pagar nos Estados Unidos com rúpias. Eles vão dizer, você precisar de pagar em dólar aqui. Entende? Da mesma maneira, não importa quanto dinheiro você queira dar, quantas honras você queira prestar, ou quantas honras você tenha recebido. Então esse dinheiro, essa honra, é totalmente proibido no Aprakrita Jagat. Você tem que receber essa moeda dada por Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, mas esse dinheiro você não tem, esse dinheiro você não conseguiu juntar. Para entrar nesse mundo transcendental, você pode fazer seu teatro aqui, como um macaco dançando, mas entrar no mundo transcendental não é possível, sem a aprovação do Prabhupada original, sem a aprovação do Prabhupada original. Ninguém. A pessoa pode ser carimbada com o nome Gaudiya Mata, mas mesmo assim, com esse carimbo, ela não vai ser permitido que ela entre, porque se você não viu a verdadeira Gaudiya Mata transcendental. Então, existe um ponto, 50 dias atrás, houve o Shukla Panchami, no momento da lua clara, na quinzena da lua clara, no momento do aparecimento de Vishnupriya e de Sarasvati Puja e de Aprakrita Sarasvati. Jagannatha Das Babaji Maharaj explicou isso. Então, ambas as Sarasvatis se manifestam nesse dia, a material e a transcendental, e Vishnupriya Devi. E nesses 15 dias, hoje é o Krishna Panchami, em 15 dias. Então, ou seja, hoje é quinzena escura, e na quinzena escura, e Prabhupada apareceu na quinzena escura, alguém poderia dizer, qual é o significado interno? Qual é o significado interno? Que a lua escura é mais favorável para Srimati Radharani, porque ela apoia o Krishna Lila. Então, porque se fosse a lua cheia, todos poderiam ver. Então, para os Gaudiyas, a quinzena escura é mais importante. Por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta apareceu nesse dia, para satisfazer Srimati Radharani. Ele, Judkale, significa aquele que, se tiver um pouco de conhecimento em sânscrito, você entenderia Hi Purushottama, de Purushottama. A pregação devocional pura vai começar de Jagannatha Puri, do local de nascimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Isso está no Padma Purana. Então, Gauranga Mahaprabhu apareceu aqui. Depois de tomando sannyasi, ele foi manifestar o resto dos seus passatempos em Purushottama Dham, em Jagannatha Puri. E Prabhupada nasceu em Purushottam Dham, depois veio aqui, em Gauradham, nesse Brajapatan. E aqui ele prega para o mundo inteiro. O Siddhanta mais puro de Bhaktivinoda Thakur. O Siddhanta mais puro, Bhakti Siddhanta. Isso é algo muito importante. Um dia, se eu tiver tempo, eu vou explicar e elaborar esse ponto de maneira mais profunda. Gaurangoika gatir bhajasitamati si gauradhama sthiti si siddhanta saraswati vijayate gauriya goshti pati
Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Eu falei meio verso. Vanchakalpatarubhascha